Vocês acham que vocês têm vaga em algum clube de ponta no Brasil hoje? Nenhum de vocês tem. Quando o Água Santa, vocês não ganharam um, não ganharam do Água Santa, porra, não ganharam do Sampaio Corrêa, não ganharam do Bangu. Caralho, a gente se fudeu o ano inteiro de novo. Pô, na moral, o Capitão pegou, falou, pega e vai embora, mano. Não tá satisfeito? Vocês não vão ter visibilidade, todos vocês não vão ter visibilidade em nenhum clube igual vocês têm aqui. Porque no top 3 vocês não tem vaga. Não tem vaga, porra. E da mesma visibilidade forma, aqui vocês não vão ter. a gente derruba, irmão. Caralho, é 20 Se pagar pra ver, mano, a gente derruba mesmo. Se faz um estádio pra 100, é 100 mil. Qualquer jogo no Maracanã, caralho, o Fluminense perde a linha com a gente. Dá 10% da mata, porque sabe que a gente vai engolir os caras. Contra o rival, é meio a meio no Maracanã. Vocês acham que vocês vão ter visibilidade aonde se vocês não estiverem aqui? Caralho, não é possível, gente. O cara do Criciúma sambou na cara de vocês, irmão. Sambou, dançou. Primeiro tempo do Fluminense. Porra, ninguém dá uma porrada, mané. Todo mundo assiste. Pô, não é possível que não tem tesão pra jogar no Vasco. Eu acho que o auge do jogador de futebol é. Fala aí, pessoal. William Mendes aqui. Espero que vocês estejam bem. Bora fazer mais um vídeo aqui pra gente falar um pouco sobre Vasco da Gama. Falar sobre esse protesto aí que teve lá, né, no CT Moacir Barbosa. A torcida protestou contra jogadores e tudo mais. Então, sinceramente, eu vou botar o vídeo para vocês aqui do protesto e tudo mais. E vou deixar também a minha opinião bem sincera e dizer para vocês que a torcida cobrando os jogadores não vai adiantar muita coisa não, tá? Então já vou abrir um vídeo desse jeito aqui. Se você gosta do conteúdo raiz, conteúdo que fala a verdade, conteúdo que escracha a verdade aqui sem mentira, você pode muito bem assistir o vídeo, continuar assistindo. Ou você pode ir para outros canais aí que enganam você, outros canais aí que ficam massageando o ego e passando pano para os verdadeiros culpados pelo Vasco estar nessa situação, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, como você pode ver aí no vídeo, você viu a torcida protestando contra os jogadores, tá? Eu acho que isso vai surtir muito efeito. A verdade é essa. O Vasco hoje não é um clube associativo mais na sua totalidade. O Vasco não é um clube gerido ao modo antigamente. Eu poderia até dizer ao modo Eurico Miranda. Então, você viu ali a torcida meio revoltada com os jogadores e tudo mais. Né? O cara ali meio puto. Tá bom, tem que protestar, eu concordo. Com o protesto em si, sem violência. Protesto ali onde os caras chegaram, apontaram os erros, falaram da grandeza do Vasco. Mas, cara, sinceramente, isso não surte muito efeito, porque jogadores têm sua parcela de culpa, mas é uma parcela de culpa mínima. Porque, por exemplo, que a torcida não cobra quem deixou de contratar jogadores? Por que esse rapaz aqui não é cobrado? O senhor Lúcio Barbosa, que disse que o Vasco viria firme, disse que o Vasco viria ereto no mercado. E aí? Contratou somente um volante chamado Hugo Moura. Não era titular nem do Atlético Paranaense. Por que ninguém no estádio cobra o Lúcio Barbosa? Por que, por exemplo, que fizeram churrasco, pagode, quando o Jorge Salgado vendeu o Vasco da Gama para essa empresa com esse contrato nebuloso? Aí você vai ver vídeo de gente aí falando que não foi o Salgado que vendeu, foi ele era o presidente. Ele que foi buscar esse investidor. Ele, Carlos Osório, foi lá buscar esse investidor para o Vasco da Gama. E é esse investidor que você está vendo aí. Por que, por exemplo, que o Jorge Salgado disse que destruiu o Vasco para um modelo de SAF e não foi cobrado? Por que, por exemplo, que ele disse e falou sobre essa questão aí da dívida que iria aparecer no clube associativo, a dívida de 25 milhões que passou para 200 milhões? Por que ele falou isso e mesmo assim optaram em vender o clube? Optaram, por exemplo, em deixar para lá? Por que ele consegue transitar livremente no meio da torcida do Vasco da Gama, sendo que hoje
você tem um mandatário no Vasco onde você não pode cobrar dele. Como é que você vai cobrar do Josh? Pode cobrar, o Josh nem com a torcida fala. O Josh só falou com a torcida quando precisou mandar o famoso recado do Yes, Sure, né? O recado do sim, certamente. O recado onde ele falou que o Vasco não ia mais duelar contra o maior rival dele ali, com disparidade financeira. Por que eu não cobro esses caras? Então, assim, eu acho que, beleza, foram lá protestar, mas protestar contra jogador, você vê ali na cara dos jogadores ali que eles estão meio que tipo assim, ah, tá bom. Porque o jogador vem e vai. Esses mesmos jogadores que estão sendo cobrados hoje aí, amanhã estão em outro clube. Amanhã estão fazendo gols, amanhã estão jogando em alta performance por outros clubes. Vide aí o caso, por exemplo, do Pikachu no Fortaleza. É um exemplo recente de um jogador que ficou identificado ali com a torcida. Vídeo Marquinhos Gabriel, que acabou com o Vasco da Gama no jogo de sábado. Riquelme, que foi pro esporte. Enfim, esses jogadores estão aí recebendo a cobrança da torcida, são jogadores que vão embora, né? Se bobear, sai ainda botando dívida nas costas do pessoal do clube, se não pagar. Então, assim, cobrar para os caras jogar é o mínimo. Mas por que não cobra, por exemplo, dos canais que ajudaram, apoiaram na venda do Vasco? O cara é torta direito falando que a 777 era uma empresa séria, era uma empresa que iria investir pesado no Vasco. Era uma empresa, por exemplo, que iria fazer o Vasco se tornar grande, uma nova era, como chegaram a dizer por aí. E não cobra desses caras que hoje estão aí nos seus canais, por exemplo, dizendo que que tá difícil, que não dá. Eu vi um vídeo do seu Casemiro, um comunicador grande, falando que não ia falar mais sobre o Vasco, mas na época da SAF, na época da venda, ele foi um dos que mais falou. Ele foi um dos que mais influenciou a torcida do Vasco a aceitar e acreditar que esse negócio é um negócio que seria benéfico para o Vasco da Gama. Muitos aí botaram isso na cabeça do torcedor, hoje estão aí dizendo que não, porque não pode ser assim, vamos cobrar. Por que não cobra desses caras? Essa é a minha pergunta. Então, eu deixo uma pergunta para você no final desse vídeo aqui. Você acha que a torcida deve cobrar os jogadores somente? Responde aqui embaixo que eu vou ler o seu comentário, beleza? Vou ler, vou ver aqui. Se bobear, a gente troca até uma ideia no chat aqui embaixo. Valeu? Fui. Até o próximo vídeo.